Então, a explicação do artigo de energia nuclear e o uso dos isótopos na matriz, com um breve resumo e introdução sobre a temática, sendo que a energia nuclear foi inicialmente utilizada para fins militares e para a produção de armamentos na Segunda Guerra Mundial. Porém, no mundo atual, ela é uma das fontes alternativas viáveis para ser aplicada dentre as demais, como energia hidrelétrica e fontes não renováveis. Apesar de não ser uma energia renovável, ela possui várias vantagens que colocam ela como uma das fontes viáveis a mais serem utilizadas, já que sua energia é de alta em grande quantidade, que possui uma capacidade de ser armazenada por muito tempo, aproximadamente de 10 até 20 anos, e o seu compartilhamento é possível entre vários centros urbanos grandes presentes na nação ou qualquer outro centro local. A principal característica que se dá esse conceito é os seus principais princípios presentes no contexto da energia nuclear, sendo o processo de fissão e fusão e suas particularidades atômicas no desenvolvimento. Na delimitação da pesquisa, foi proposto que o foco da pesquisa se dará não em evidenciar os principais pontos dos desastres naturais acontecidos dentro dessa área, apesar de serem citados como fatores presentes na problemática, não serão o foco de explicação da pesquisa. Além da pesquisa focar em principal no procedimento de fissão, que foi o mais viável a ser utilizado, visto que a fusão não possui colaboração com o principal objetivo fundamental da pesquisa, o qual se dá pelo fato de obter a compreensão da energia nuclear, ou seja, compreender todos os seus conceitos para que ela seja de forma segura dentro da sociedade. Em principal também, estudos nessa área propõem que o objetivo se dá também em aprimorar e melhorar o lucro de energia final obtido, aprendendo mais sobre as funcionalidades atômicas e os procedimentos da reação em cadeia desse processo. Tendo isso em consideração, a explicação do processo de fissão, que seria o principal utilizado na pesquisa. Ele se dá pela quebra de um núcleo radioativo. No caso, o utilizado na pesquisa foi o urânio, também o mais utilizado dentro das usinas, pela sua instabilidade controlável em uma variável do isótopo. Essa utilização, esse processo de fissão, se dá pela quebra do núcleo do urânio em formação de um núcleo menor e dois nêutrons. A quebra também se dá pelo bombardeamento de nêutrons. Após a liberação desses nêutrons, que também reagem com um núcleo maior, esse processo desencadeia uma reação. Na verdade, várias reações que, com o aproveitamento do acontecimento rápido dessas reações, há a produção de calor que é reaproveitado dentro dos reatores para se obter energia no final do processo. Isso tudo dentro das usinas. Energia muito elevada quando a utilização se dá pelo urânio. A fusão não será utilizada pelo simples fato de também necessitar de uma alta quantidade de energia para acontecer, já que ela se dá pela junção de dois núcleos, para formar um maior. Esse processo requer muita energia e inviabiliza também um dos objetivos secundários da pesquisa, que é buscar o menor custo possível para se aplicar esse processo, visto que a energia nuclear já possui custos elevados na sua manutenção. Portanto, a fusão foi descartada para a continuação da pesquisa. Tendo a fissão como base para realizar os processos, viu-se três hipóteses possíveis para a utilização dentro dessa área, que são as três variáveis principais do urânio, o U-238, o U-239 e o U-235, sendo a última a que foi utilizada dentro do procedimento, já que sua instabilidade elevada ainda é controlável dentro dos reatores e possui uma menor quantidade de acidentes quando é relacionada com o U-239. Além de sua energia obtida ao final do processo ser muito elevada quando todos os procedimentos dentro das usinas são levados em consideração. Tendo isso em mente, a pesquisa volta para a problemática em relação ao U-235, já que, na natureza, aproximadamente no mineral bruto do urânio, o U-235 se dá pela porcentagem de 0,3%, ou seja, uma baixa porcentagem que não proporciona grandes níveis energéticos, inviabilizando a utilização da energia nuclear na sociedade e tornando ela menos eficiente até mesmo que as outras fontes já citadas, como energia hidrelétrica e outras fontes não renováveis. Tendo isso em consideração, as outras problemáticas secundárias relacionadas a esse problema são o alto custo
elevado para empreender a tecnologia nessa área, para evitar acidentes e questões ambientais, além das acidentes que podem causar catástrofes gigantes na natureza ou na área ao redor. Em principal, uma delas muito citadas, a mais famosa, é a de Chernobyl, outra mais recente é a de Fukushima, no Japão. Duas causadas pela negligência dos processos e medidas de segurança dentro desse procedimento. Mesmo assim, para solucionar o primeiro problema proposto, que foi o da baixa porcentagem do U-235 no mineral bruto de urânio, levou-se em consideração o processo de enriquecimento de urânio, que aumenta de 0,3% para 3% do U-235 no mineral bruto, ou seja, que aumenta consideravelmente a presença dessa variável no minério, que proporciona agora sim altos níveis de energia obtidos no final do processo e que se relacionam com a primeira proposta da pesquisa, que pode ser durável por vários anos, em torno de 10 a 20 anos, abastecendo grandes centros urbanos. A não escolha das outras duas variáveis deu-se pelo U-238, a primeira variável, a primeira hipótese, não ser muito instável, ou seja, ser muito controlável e não possuir muita energia liberada no processo das reações em cadeia, pela dificuldade do acontecimento desse procedimento. Porém, apesar disso, é uma das mais abundantes no minério, até 97% de presença nesse minério, apesar de praticamente não ser utilizada dentro das usinas. O U-239 não foi utilizado pelo simples fato de decair rapidamente em plutônio, ou Plu-239, que é o real utilizado dentro dos reatores. E por isso, os reatores presentes nas usinas para realizar esse processo devem ser maiores e de custo de manutenção mais elevado, o que vai de frente com o objetivo secundário da pesquisa, que é o baixo custo presente na aplicação desse método. Portanto, o U-239 também foi descartado e o U-235 foi tido como responsável pela continuação final da pesquisa. Com isso, a pesquisa se volta para a metodologia. A metodologia da pesquisa foi simplesmente pautada na pesquisa em bibliotecas digitais, como o Google Acadêmico e domínio público, em principal para complementar todos os argumentos presentes na busca pela explicação da temática, na problemática, na solução, dentre outros tópicos principais do artigo. Essa pesquisa tá colocada como em conformidade com a ideia principal da pesquisa, que buscava estudos e aprimoramentos dentro da energia nuclear, em principal nos processos de reação em cadeia, para a obtenção de uma energia maior no final do processo. Tendo isso em vista, a energia finalmente se volta para os resultados, que se focam em que a energia nuclear é sim uma energia viável para ser aplicada quando os métodos levados em consideração na pesquisa são aplicados, o qual se pode citar o processo de enriquecimento do urânio para a resolução da problemática principal da pesquisa. A baixa porcentagem de 0,3% não é expressiva quando o processo em questão é levado em consideração, já que depois do aumento para 3%, esse procedimento pode ser repetido várias vezes em outros minerais, o que aumenta muito a quantidade de urânio presente em todo o processo e permite a obtenção da energia final que a teoria propõe. Portanto, os resultados se focam em colocar a energia nuclear como viável dentre todas as outras fontes alternativas limpas, em principal, para ser colocada dentro das grandes cidades quando as medidas de segurança são adotadas. Por fim, na conclusão da pesquisa, conclui-se que a energia nuclear é uma fonte viável para ser aplicada e que o objetivo fundamental da pesquisa foi alcançado com os argumentos presentes em torno de todo o artigo, já que o objetivo fundamental se dava pela compreensão da energia nuclear para ser aplicada da maneira correta e segura, sem prejudicar e realizar catástrofes, como já citado, e permitir uma grande quantidade de energia proposta pela teoria. Com os argumentos presentes nesse texto, não foi só possível compreender a energia nuclear e seus conceitos básicos, como também a necessidade de melhora e aprimoramento desses processos, para que haja um melhor aproveitamento dessa energia e que ela se torne cada vez mais viável em relação às outras fontes energéticas, tendo que ser aplicada dentro do meio social e muito eficiente para realizar suas